Olá, eu sou o Tataco e essa aula é sobre parnasianismo. Parnasianismo que é uma tendência literária que pode-se dizer que seja um desdobramento do realismo. Só que um desdobramento ao extremo. Uma valorização da objetividade de tal maneira que, para esses poetas e esses artistas que se preocuparam com essa tendência, desconsiderassem completamente o elemento social. Então, nós vemos aqui no Brasil, no final do século XIX, início do século XX, uma burguesia consolidada. E qual que é o modelo de sociedade ideal? É o modelo francês, né? França, Paris, o século das luzes, França que vive sua Belle Époque. Então, todas as grandes cidades vão imitar a França. Então, percebo que essa cultura é importada da França aqui para o Brasil. Para vocês terem uma ideia, São Paulo, por exemplo, que alguns lugares sofreram reformas nesse momento da nossa história, e essas reformas imitaram os modelos franceses de jardins, de disposição de ruas, então foi-se importada aí uma arquitetura pertinente a esse período. Não só isso, comportamento também dessa sociedade, dessa alta sociedade burguesa. Imaginem na cidade de São Paulo, ou na cidade de onde você mora, o calor de 35 graus comum aqui no Brasil, os homens vestidos de luva, fraque, que é aquele terno de pinguim, cartola, então era uma coisa que beirava o ridículo, imitar essa cultura num ambiente que não faz o menor sentido. As pessoas tinham chiliques em francês na rua, enquanto hoje passa um rato na sua frente, você fala, nossa, olha o tamanho desse bicho. Naquela época era oh, sacré-bleu, o ideal mesmo era imitar o estrangeiro, imitar a França. Parnasianismo, que faz referência ao Monte Parnaso, que era um lugar aí da Grécia Antiga, e a ideia é essa, A ideia é valorizar essa perspectiva do realismo, essa perspectiva de uma poesia sóbria, de uma poesia que valoriza apenas o material, apenas o estético, apenas a forma. Então, nós vamos ver esses poetas aí escrevendo principalmente sonetos despreocupados com a realidade brasileira. Realidade essa que era uma realidade de extrema desigualdade. Então era uma literatura voltada somente para a alta sociedade, uma literatura, uma arte que morria em si, era uma arte somente pela arte, pelo objeto estético, pela beleza do poema. O verso desse poema, desse soneto, era um verso decassílabo, as rimas, nós chamamos que as rimas eram rimas raras e ricas, rimas com palavras difíceis, e a contagem das sílabas também era bastante característica para dar uma musicalidade e o poema ter essa beleza estética que define de fato esse momento. Então, essa representação da sociedade burguesa, uma arte da sociedade burguesa, é um movimento estritamente poético, não há uma literatura em prosa, não há obras artísticas plásticas, escultura, nada disso, e é uma reação ao sentimentalismo. Uma reação a esse sentimentalismo que já vem do romantismo e persistindo de certa forma. As características então, poesia clássica, essa poesia racional, tanto na forma como no conteúdo, não há as questões internas do indivíduo, nós vamos ver que essas questões podem aparecer, só que vão aparecer de forma bastante centrada, e essa questão da perfeição formal. Os temas que vão ser trazidos são temas da cultura clássica, da antiguidade greco-romana. Por exemplo, temos aqui a representação de um vaso grego, um vaso grego que é um objeto aí bastante bonito, bastante ornamentado, e Alberto de Oliveira, um poeta parnasiano, que a gente já pode começar a falar sobre ele, escreveu um poema sobre um vaso grego. Era essa a característica.
falar apenas do objeto, nunca tocar na perspectiva da alma, na perspectiva do ser, bastante objeto concreto mesmo a poesia, né? Então é uma poesia descritiva, né, distante da vida real. Vamos perceber que o início do século XX é bastante complexo, há muitas tendências aqui em jogo, né? Temos o realismo, o naturalismo, o simbolismo e também o parnasianismo. Esses poetas, eles vão acabar incorporando alguma outra característica dessas tendências todas, não tem como. Muita gente vê o parnasianismo com preconceito, né, dizendo que os poetas são chatos e etc. Mas, quando nós vemos Raimundo Correia, por exemplo, nós percebemos que ele tem traços aí de outras tendências, porque nós vemos a presença nos poemas dele da idealização da mulher, que é uma característica ali do romantismo, por exemplo, né? Mas é uma idealização, como eu falei, sóbria, uma idealização racional, né? Dentro dessa perspectiva formal do parnasianismo. Haverá aqui uma poesia filosófica, olha só, uma poesia filosófica, né? Vai pensar sobre a vida, né? De certa maneira, né? Sobre esse vazio. Então, há um vazio, né? Quando você trabalha as formas, né? Somente sobre as formas, quer dizer que essa expressão é um reflexo daquilo que há dentro de você mesmo, né? Então, essa poesia filosófica do Raimundo Correia vai nessa perspectiva, né? O Olavo Bilac é o grande representante, né, masculino aí desse período. Há poemas muito lindos do Olavo Bilac, né? Ora direi ouvir estrelas, né? Ele trata a natureza, né? Ele fala da natureza do Brasil, né? Nos poemas dele. Então, há uma lírica amorosa, né? Na obra do Olavo Bilac, sempre com aquele rigor formal, né? Aquela centralidade da razão. Bem como o que o caracteriza mais que é essa lírica patriótica, né? Essa lírica patriótica positivista, de verdade, né? Cantando, né, a natureza, né, o céu do Brasil e etc. Mas não podemos deixar de falar da maior representante desse período, porque percebam o seguinte, os poetas aqui todos, eles misturam tendências, né? Mas quem conseguiu alcançar o maior rigor formal, né, da proposta do parnasianismo foi uma mulher, Francisca Júlia. Então, se tivermos que eleger uma representante mais importante dessa época, é a Francisca Júlia, porque incorporou perfeitamente aí a proposta do parnasianismo. Houve até dúvida, né, duvidaram na época se era ela mesma que escrevia os poemas, né, que publicou, mas de fato era, né? Então, percebam que o machismo naquela época, né, já imperava, né? Isso permanece até hoje, porque Francisca Júlia está fora dos manuais, está fora dos livros e dos vestibulares e etc. Então, essa aula foi sobre parnasianismo, que é uma corrente aí estritamente brasileira. Falamos dos autores mais importantes que se enquadram, né, nesse contexto aqui da sociedade burguesa e terminamos falando da Francisca Júlia, que é bastante importante para essa época também. É isso, muito obrigado, valeu e até mais.